Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e continuando nosso raciocínio do programa anterior, na questão 185, quando Kardec tinha feito uma pergunta aos espíritos se o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada grupo. E os espíritos responderam que não, porque os mundos também eles são submetidos à lei do progresso e todos começaram como o nosso, como a Terra, né? E em uma condição inferior, e nós mesmos, a própria Terra, vai sofrer uma transformação e vai se tornar um mundo muito melhor, né? Mas para isso existe uma condição: os homens se tornarem bons. Quando os homens se tornarem bons, a Terra vai ser um mundo melhor. E André Luiz faz um comentário nessa questão, falando o seguinte: se você não está num mundo mais feliz, renove-se para melhorar o berço terreno que o acolhe. Porque às vezes a gente fala que a Terra está perdida, que esse mundo está demais, muita violência, e de fato a situação não está muito boa, mas acontece que tem pessoas que só reclamam, mas não fazem nada para melhorar, para as coisas melhorarem. Então, André Luiz está falando, se você não está nesse mundo tão feliz, renove-se para melhorá-lo. Você vai ter que melhorar esse mundo. Quanto mais transformação moral de cada um, menos inferioridade no conjunto. Então, vamos ter mais fraternidade e menos revolta, mais paz e menos violência, mais sinceridade e menos hipocrisia, mais esperança e menos aflição, mais amor e menos discórdia. Então essa é a receita para a gente melhorar e para fazer o mundo melhorar também. E ele fala o seguinte: não se sinta sozinho nem desanime. Seu esforço isolado de renovação íntima tem reflexos na coletividade, estimulando novas transformações, ainda que lentamente no tempo, como as nuvens no céu, surge a primeira e depois outras aparecem. As transformações são lentas, elas não se fazem de uma hora para outra, mas a gente tem que começar. Então, é o seguinte, às vezes eu tô me transformando e falo, mas o que adianta? Eu estou me transformando, mas o vizinho ou outro não está. Não tem problema nenhum. Ele está falando assim, seu esforço isolado de renovação íntima tem reflexos sobre a coletividade, estimulando novas transformações. As pessoas notam que as pessoas estão melhores. E daí também a tendência é querer ficar melhor. Então, é isso que nós temos que fazer. Para melhorar o ambiente que nós vivemos, nós temos que nos esforçar para nos transformarmos. E na questão 186, há uma pergunta seguinte: existem mundos onde o espírito, deixando de se revestir de corpos materiais, não tem como envoltório senão o perispírito? Ou seja, existem mundos em que o espírito não vive com um corpo material, mas vive somente com o seu envoltório, que é o perispírito, envoltório fluídico. E os espíritos falam que sim. E esse envoltório se torna tão etéreo que para vós seria como se não existisse. Ele se confunde aí com o próprio espírito, é como se ele não existisse para nós. E é o estado dos espíritos puros. Vamos pensar no espírito puro, que nós temos exemplo aqui na Terra, que é Jesus. Então, o seu perispírito é tão refinado, né, tão etéreo, que ele, para nós, seria como se ele não existisse.
de tão etéreo que ele é, né? Mas Kardec continua. Parece daí resultar que não há uma demarcação nítida entre o estado das últimas encarnações e a dos espíritos puros. Vamos dizer assim, o espírito está melhorando, melhorando, melhorando. Nas últimas encarnações, até ele se tornar espírito puro, existe uma demarcação, ou seja, ali ele estava de um jeito, né? E depois ele passa para o estado do espírito puro, ele já está de outro jeito. E os espíritos falam que essa demarcação não existe. Quando o espírito já está purificado, ele pode estar aqui encarnado, ou ele pode estar como depois espírito puro, né, desencarnado, que essa demarcação não existe. A diferença se desfaz pouco a pouco e se torna imperceptível, como a noite que se dissipa aos primeiros clarões do dia. Então, é uma coisa que acontece assim, pouco a pouco, vai se refinando, até que não se percebe mais, né, essa mudança, né? De uma hora para outra, ele já está um espírito puro. Então ele fala que a substância, na questão 187, Kardec pergunta assim: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Ou seja, o perispírito tem substância diferente quando está em mundos diferentes? A substância é a mesma? Eles falam que não, não é a mesma. Dependendo do mundo, a substância do perispírito vai ser relativo àquele mundo. Então fala, ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria a esse outro mundo, mas com uma rapidez equivalente à duração de um raio. Digamos que eu estou no plano espiritual e eu não preciso mais reencarnar na Terra. Então eu estou com o meu perispírito, com todas as substâncias do mundo terreno. E eu vou reencarnar num mundo que não é semelhante à Terra nessa questão geológica, dos elementos que compõem esse mundo. O que eu vou fazer então? Ele fala, passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria a esse outro mundo, né? Eu vou ter que me despir dessa matéria, desse mundo que eu estava, e me vestir da matéria daquele mundo que eu vou habitar. Mas isso se faz com uma rapidez equivalente à duração de um raio. Então o espírito troca de perispírito, troca de roupa, né? Espiritual, né? Fluídico. Na questão 188, os espíritos puros habitam mundos especiais ou no espaço universal sem estarem ligados mais a um globo do que a outro? Como que os espíritos puros vivem no mundo espiritual? Tem um mundo especial que eles habitam, né? Ou um espaço universal que eles habitam, ou não estão ligados mais a nenhum globo, né? Como é que é isso? Kardec está perguntando. Os espíritos falam. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não são aí confinados como os homens na Terra. Podem mais facilmente que os outros estar em toda parte. Então, os espíritos puros habitam certos mundos,
né? Mundos apropriados para eles, né? Mas não são confinados nesse mundo. Eles podem se locomoverem, saírem desse mundo, ir para um outro mundo, né? Eles vão ter essa condição, né? E mais facilmente do que os outros espíritos, eles podem estar em toda parte. Eles podem vir para a Terra, eles podem ir para um outro mundo que tem a mesma evolução da Terra, mas eles habitam mundos especiais, né, para eles. Mas eles podem se locomover no espaço, né? E eles podem ir para outros mundos. Tem uma nota no Livro dos Espíritos que fala a respeito dessa questão, né, da 188, da habitação dos espíritos puros, né? Então, essa nota fala o seguinte: segundo os espíritos de todos os globos que compõem nosso sistema planetário, a Terra é um cujos habitantes são os menos avançados física e moralmente. Vejam bem, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um cujos habitantes são os menos avançados, tanto física como moralmente. Marte é ainda mais atrasado que a Terra. E Júpiter muito superior em todos os aspectos. Então, se a gente quer comparar um mundo inferior à Terra, os espíritos estão falando que Marte é inferior à Terra. E Júpiter é muito superior em vários aspectos, né? Em todos os aspectos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de reunião dos espíritos superiores que de lá irradiam pelo pensamento para outros mundos que dirigem por intermédio de espíritos menos avançados, com os quais eles se comunicam por intermédio do fluido universal. Então, vejam bem, o Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, que seria impossível um corpo naquele calor, mas um lugar de reunião dos espíritos superiores, que de lá eles estão irradiando pelo pensamento para outros mundos, né? Por intermédio de espíritos menos avançados quer dizer menos puros, mas já são mais avançados que nós, né? Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar em posição idêntica. O volume e a distância em relação ao Sol não têm necessariamente relação com o grau de avanço dos mundos, visto que Vênus seria mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Então, não é essa distância em relação ao Sol que vai fazer com que o mundo seja mais ou menos adiantado, né? Porque Vênus está mais adiantado que a Terra, né? E Saturno menos adiantado que Júpiter, que é um mundo superior. Muitos espíritos que na Terra animaram pessoas conhecidas afirmaram ter reencarnado em Júpiter, um dos mundos mais perto da perfeição. E nos surpreendemos em ver, nesse globo tão avançado, homens a que a opinião na Terra não atribuía tanta elevação.
Nada tem de surpreendente nisso, se considerarmos primeiramente que certos espíritos habitantes deste planeta puderam ter sido para cá enviados em missão, que a nossos olhos não os colocaria nos níveis mais altos da perfeição. Então, primeiro, como que a gente sabe que um tal espírito que viveu na Terra e diz que agora vive em Júpiter, a gente fala, mas esse espírito não era tão adiantado aqui na Terra. Ele pode ter vindo em missão. E daí a gente não percebia o nível dele de perfeição tão alto. Em segundo lugar, que entre a sua existência terrestre e a de Júpiter, eles puderam ter vivenciado existências intermediárias, nas quais progrediram. Vejam bem, eles poderiam ter vivenciado existências entre as vidas que ele levou aqui na Terra e outras antes de estar em Júpiter. E poderiam ter progredido, né? Então, é uma outra hipótese. Finalmente, que naquele mundo, como no nosso, pode haver diferentes graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode existir a mesma distância que na Terra separa o selvagem do homem civilizado. Então, também lá, porque na Terra não estão todos na mesma evolução. Tem uns mais evoluídos, tem uns menos evoluídos e tem outros bem menos evoluídos. Então, pode ser também que se naquele mundo pode haver diferentes graus de desenvolvimento também. E entre esses graus pode existir a mesma distância que na Terra separa o selvagem do homem civilizado. Assim, o fato de habitar em Júpiter não significa que se esteja no nível dos seres mais avançados. Da mesma forma que não se pode dizer que se está no nível de um sábio do Instituto só porque se habita em Paris. Porque lá também tem os que são mais evoluídos, que sabem mais intelectualizados, e tem os também que estão mais atrasados. As condições de longevidade, ou seja, de vida, durar mais ou durar menos, não são tampouco em todo lugar as mesmas que na Terra, sendo que a idade não pode ser comparada. Uma pessoa falecida havia já alguns anos, sendo evocada, dissera estar encarnada havia 6 meses num mundo cujo nome desconhecemos. Interrogada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não sei dizer, pois não contamos o tempo como vós. Além disso, o modo de existência não é o mesmo. Desenvolve-se lá muito mais rapidamente. No entanto, embora não estando lá mais de 6 de vossos meses, posso dizer que, quanto à inteligência, tem uma idade equivalente a 30 anos na Terra. Então, veja bem, essa pessoa, né, dissera ter encarnado, fazia 6 meses que ela estava encarnada num mundo que Kardec não conhecia. Eles evocaram esse espírito, né, e perguntou para ela sobre a idade que tinha naquele mundo. E ela falou que não saberia responder. Por quê? O tempo não é contado como nós, primeiro. Segundo, o modo de existência não é o mesmo. Olha bem, diferenças entre os mundos, né? Desenvolve-se lá muito mais rapidamente
Ou seja, aqui o tempo que a gente leva para desenvolver, lá é mais rápido. No entanto, embora não estando lá mais de 6 meses, de vossos meses, posso dizer que quanto à inteligência, tem uma idade equivalente a 30 anos na Terra. Há 6 meses ela reencarnou nesse mundo. E quanto à inteligência, ela já tem uma idade equivalente como se ela tivesse 30 anos aqui na Terra. Olha como se desenvolve rapidamente num mundo mais elevado. Muitas outras respostas análogas foram dadas por outros espíritos, o que nada tem de inverossímil. Não vemos aqui na Terra uma imensidade de animais adquirirem em alguns meses o desenvolvimento normal? Por que não ocorreria o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento adquirido pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, não seria talvez senão um tipo de infância, comparado ao que ele deve atingir. Veja bem, no mundo que ela está, que essa pessoa diz estar há 6 meses e já tem uma idade se comparando como se ela tivesse 30 anos na Terra, Kardec está falando que não seria talvez um tipo de infância, esse 30 anos, comparado com aquele que ele tem que atingir? Não sabemos. Se esse mundo é tão adiantado, pode ser. Seria ter visão bem curta, nos tomar como padrão de criação e crer que afora nós não há nada que seja possível, seria rebaixar a divindade. De fato, se a gente pensar que somos só nós vamos rebaixar Deus. Criar só esse globo no universo todo só para nós? E o resto? Fazer o que com esse resto? Então, nós temos que ver isso aí, né? Aqui, quando ele está falando que, nesse comentário, que entre aqueles que aqui habitaram e agora se dizem em Júpiter, e são seres que, quando aqui na Terra, não eram tão evoluídos para estar vivenciando lá, né? Vivendo lá. Então, fala-se aqui que eles podem ter vivenciado existências intermediárias nas quais progrediram. E tem um comentário aqui, seguinte, dizendo: a ciência espacial não comprova que exista vida, entre aspas, em outros planetas do sistema solar. Esse vida, entre aspas, quer dizer que vida igualzinha à nossa. Pode existir vida, mas não é igual a nossa, né? E a gente sabe que existe pelos espíritos falando. Vida tal qual a temos, com a dinâmica biológica e corpórea. É essa vida que a gente sabe que a ciência não comprova que existem em outros planetas. Anotamos que os espíritos se utilizam de expressões da língua que tornam possível o conhecimento que projetam transmitir. Entende-se por vidas em outros planetas o fato da vida mesma, mas do que tange a visibilidade e a similidade com os critérios terrenos, nada pode se aferir em definitivo. Os espíritos afirmam que há vida em outros planetas, mas não a vida igual. Ele não está falando que a vida é igual a nossa. Então pode ser um tipo de vida diferente, mas é vida. O que a ciência espacial comprova é que não existe em Júpiter ou em Marte esse tipo específico de constituição da matéria terrena. Mas sabendo que a criação é infinita,
pode-se depreender que há níveis de vida ainda inacessíveis aos instrumentos tecnológicos construídos pela ciência humana. Talvez esses instrumentos não consigam enxergar, né, esse nível de vida. Ainda não nos é possível aferir que tipo de vida seria essa afirmada pelos espíritos. Para nós ainda não dá para saber. Nós só podemos acreditar que os espíritos estão falando isso, que existe essa vida, né, afirmada por eles. Estamos a apenas 150 anos da codificação, quando foi escrito esse livro. Agora a gente já tem um pouco mais. Esperemos que telescópios mais sutis possam captar a vida revelada nessas linhas futuristas doutrinárias. Então nós estamos aqui tentando verificar que existem vidas em outros planetas, como os espíritos nos afirmam. Só que aqui, pela nossa ciência espacial, os telescópios que nós temos ainda não podem captar esse tipo de vida, principalmente se for um tipo de vida bem diferente do nosso. Então é por isso que nós temos que aguardar ainda que a nossa ciência possa melhorar, né, a nossa tecnologia, e vamos um dia chegar a verificar essa existência dessas vidas que podem não ter as mesmas características da vida no nosso planeta, mas podem ser de uma maneira diferente, né? Bom, depois então nós entramos aqui no item que fala da transmigração progressiva, que é a mudança dos espíritos, né, de um lado para outro, e como que vai se progredindo. E Kardec perguntou na questão 189, desde o início da sua formação, o espírito goza da plenitude das suas faculdades? Ou seja, desde que ele é criado, ele goza da plenitude das suas faculdades? Não. A resposta deles é não, pois o espírito, como homem, tem também a sua infância. Tem a fase ainda que ele não tem o livre-arbítrio, que ele está se constituindo, ele está entendendo, ele está acertando, ele está errando, até ele adquirir um senso de si mesmo, né? Então, em seu princípio, os espíritos falam, os espíritos gozam de uma existência somente instintiva e mal possuem consciência de si próprios e dos seus atos. Então, nesse início, eles não têm nenhuma consciência deles mesmos, no início. A inteligência se desenvolve pouco a pouco. Então, a inteligência do espírito vai se desenvolvendo pouco a pouco, né? E então, nós vemos na questão 190 qual o estado da alma em sua primeira encarnação. Na sua primeira encarnação, qual é o estado da alma? O de infância da vida corpórea. Então, a alma, quando ela encarna a primeira vez, é mesmo da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. A alma se prepara para a vida. Então, vejam bem, é isso que acontece, né? Na sua primeira encarnação, o estado da alma é o mesmo da infância da vida corpórea. E ela, então, a inteligência apenas desabrocha e a alma se prepara para a vida. Nós paramos nessa questão 190 e no próximo programa nós continuaremos os nossos estudos, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos abençoe,
que nos dê o entendimento necessário para que possamos nos esforçar para melhorarmos um pouco, que seja a cada dia. Claudete Moura, para o divulgar.net.